Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós iremos para a aula número 22 do 7º ano. E o assunto da nossa aula é mercantilismo. Nós entenderemos o conceito, o que significa mercantilismo e as características dele. Para isso, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: explicar o conceito do mercantilismo e relacionar com o absolutismo. Identificar as principais características do mercantilismo e também distinguir o mercantilismo na Espanha, França e Inglaterra. Antes de mais nada, já vou lembrar vocês. Pega seu livro didático, que ele dispõe desse assunto, com outras palavras, outras imagens, mas ele está abordando sobre isso. O caderno para fazer as anotações, lápis, caneta e borracha. Nessas anotações, pegue as informações principais e dúvidas que porventura venham a aparecer no decorrer desta aula. Com todo esse equipamento em mãos, agora sim vamos iniciar a aula. As monarquias absolutistas da Europa adotaram um conjunto de ideias e práticas econômicas que mais tarde foram chamadas de mercantilismo. Vamos entender melhor sobre ela? Manter a abundância e também a ostentação das coroas, ou melhor, das cortes europeias, assim como sustentar os funcionários que cuidavam de toda a administração junto ao rei e ainda equipar as tropas que protegiam o território, tinha um custo muito alto. Manter o luxo que o rei e toda a corte vivia era custoso. Então, como que era possível sustentar tudo isso? A solução que foi encontrada por essas monarquias absolutistas foi adotando um conjunto de práticas que recebeu o nome de mercantilismo. É importante lembrar que o absolutismo e o mercantilismo, eles caminham juntos, sendo faces da mesma moeda. O absolutismo, mais ligado à parte política, como é organizado o Estado, quem manda, quem cria as leis, e o mercantilismo, ligado à parte econômica, de onde vem o dinheiro, como que o país se sustenta. O mercantilismo levou ao fortalecimento de laços. Por quê? Há uma intervenção maior do Estado na economia e, com isso, há um fortalecimento de todos aqueles grupos e classes que estavam ligados ao Estado. Aí nós percebemos, voltando lá naquelas primeiras aulas do absolutismo, uma aproximação de quem? Do rei e também da burguesia. O rei, comandante do Estado, e também a burguesia, que havia enriquecido principalmente com práticas comerciais. Neste sentido, esses dois, eles vão criar laços em que o rei vai unificar os impostos, ou seja, o sistema tributário, vai unificar a moeda e vai acabar com as barreiras alfandegárias dentro do seu país, protegendo o mercado da ação estrangeira. Então, ele vai ajudar o comércio interno e ainda vai barrar aquelas mercadorias que vêm de fora para dentro do meu país, os importados. A burguesia, que vai enriquecer com essas práticas comerciais internas, ela vai financiar as ações do rei por meio de pagamento de impostos, principalmente. Por quê? Pagando esses impostos, ele vai poder manter toda a estrutura de Estado, o exército, os funcionários, entre outros, e ainda manter-se no luxo. Mercantilismo, então, tem como principais características o metalismo, balança comercial favorável, protecionismo e o exclusivismo colonial. Vamos entender agora cada um deles. Metalismo, também conhecido como bulionismo.
é a ideia de que o país mais rico é aquele que possui mais metais preciosos em seu território, como o ouro e a prata. Então, com isso, os países cada vez mais acumulavam metais preciosos em seus territórios. Outra situação, balança comercial favorável. Para manter a balança comercial favorável ao meu país, então eu tenho que exportar mais, exportar o máximo possível e importar menos, importar o mínimo possível. Consequentemente, a balança estará favorável ao meu país, pensando na questão de que o país mais rico é aquele que possui mais metais preciosos, ou seja, vendendo mais, eu vou ter mais dinheiro do que comprando mais, entende? Então, nessa situação de exportar mais e importar menos. Mas para importar menos, eu vou ter que criar barreiras, mecanismos para evitar que esses produtos venham do estrangeiro para dentro do meu país. Qual é a ação? A ação protecionista. Então, o rei, ele, numa forma de incentivar o comércio e a manufatura nacionais, então ele aumentava impostos de produtos que vinham de fora, tá? Com o objetivo de torná-los mais caros e incentivar aqueles que eram produzidos dentro do país. Por exemplo, vamos pensar numa camiseta branca simples. Tudo bem que na época não era uma vestimenta deles, mas vamos pensar assim. No meu país, a camiseta, ela custa R$10. A Inglaterra quer trazer essa camiseta para o meu país, custando R$8. Eu, rainha do meu país, eu vou criar um imposto em cima desta camiseta para que ela entre no meu país mais cara. A camiseta é basicamente igual, só porque aquela vem da Inglaterra, essa daqui é produzida pelo meu país. Então, ela viria a R$8, mais barata que a minha, que é 10, certo? Eu vou cobrar impostos dela, eu vou cobrar R$4. Essa camiseta vai entrar no meu país a 12. Logo, as pessoas irão comprar aquela que custa 10 ou a que custa 12, se ela é igual. Logo, eles comprarão a mais barata. Então, era esse o intuito de fazer com que as pessoas comprassem mais produtos nacionais e evitasse a compra desses produtos internacionais. Uma forma de proteger o meu país contra a entrada desses produtos estrangeiros importados. Exclusivismo colonial. E em alguns livros vocês vão encontrar pacto colonial, entre outros. Só que quando eu faço um pacto com alguém, ele tem que ser bom para ambos, tanto para mim quanto para outra pessoa. Nessa parte aqui, vou explicar para vocês que não era bem assim. Não era bom para Brasil e Portugal. Vamos entender um pouquinho. Então, as colônias eram obrigadas a comercializar ou comerciar apenas com suas metrópoles, que eram suas donas. Vamos entender. Lá na questão do descobrimento, que a gente já vai entender que não é descobrimento coisíssima alguma, mas a conquista do Brasil por Portugal. Portugal, nossa metrópole. Brasil era a colônia de Portugal. Logo, o Brasil encaminhava gêneros tropicais, ou seja, produtos que só tinham aqui, produtos agrícolas e também metais preciosos para Portugal. E Portugal mandava de volta manufaturas e escravos para essa produção aqui. Então não tinha como o Brasil comercializar ou comerciar, que também pode ser usado, com outros países, apenas com Portugal, que era a nossa dona. Então, muitas vezes os colonos até conseguiam comercializar diretamente com outros países ou continentes, mas não era
uma prática tão usual na época. Era meio exclusivo. O Brasil só podia comprar de Portugal, só podia comercializar, ter essa relação comercial com Portugal, que era a nossa dona, a nossa metrópole. Sobre características desse mercantilismo em outros países. Na Espanha, qual é a característica que vai predominar? O metalismo. Então, a Espanha, ela vai acumular metais preciosos, principalmente vindos da América e sendo tirados desse continente por meio do trabalho forçado de indígenas. Já na França, o que vai predominar? O protecionismo, em que o governo intervinha na economia de modo a proteger as manufaturas francesas. Protecionismo, França protege seu território de mercadorias que viessem do estrangeiro, de importados. Ainda sobre o mercantilismo inglês, nós temos a adoção do protecionismo também, incentivo ao comércio exterior. Então, a Rainha Elizabeth I, ela dava prêmios às manufaturas inglesas para elas vender para fora, ou seja, exportar, e aumentava os impostos para que não houvessem importações. Ainda sobre o mercantilismo inglês, houve uma proteção da indústria naval e também da mineração. Boulos explica que o motivo é simples. Como a Inglaterra era uma ilha, precisava de navios para fazer esse comércio com outros países. E para fazer navios, precisava de madeira e ferro. A monarquia inglesa também acumulou capitais, custeando e apoiando a pirataria nas costas da América, da África e também da Ásia. Tinha os corsos que eles ganhavam um documento das mãos da rainha e tinham esse, digamos assim, esse aval da rainha para praticar a pirataria. Essas medidas desses reis absolutistas, elas fortalecem ainda mais o Estado Nacional. Promove, então, o crescimento do comércio, da burguesia mercantil, o acúmulo de capitais, que vai ainda aprimorar a questão da circulação de mercadorias e mais tarde vai permitir o avanço, o desenvolvimento da Revolução Industrial. Assim, de certa forma, conforme o Boulos, o mercantilismo ele vai criar condições para o capitalismo. A Revolução Industrial nós iremos estudar no 8º ano, que é um processo de transformação na fabricação de mercadorias, em que vai vigorar o capitalismo industrial. Mas o que é capitalismo? É um sistema socioeconômico que é caracterizado pelo quê? A propriedade privada dos meios de produção, ou seja, das terras, fábricas, equipamentos, tudo aquilo que vai gerar alguma riqueza, um sustento para alguém. O trabalho assalariado e a produção ainda de mercadorias com vistas ao lucro. E isso tudo vai funcionar mais tarde. Agora nós estamos num processo de desenvolvimento do mercantilismo. Aí há um enriquecimento desses países. Inglaterra vai despontar nessa área. Por isso que a Revolução Industrial vai iniciar na Inglaterra, mas no século XVIII. Agora nós estamos falando ali do século XV e XVI. Ainda temos 300 anos pela frente para a gente estudar. Muito bem, agora depois de toda essa aula, essas explicações, nós vamos para a atividade. Por isso é importante ter as anotações em mãos, o seu livro didático também, porque ele vai ajudar a relembrar algumas informações que foram discorridas ao longo desta aula. Espero que tenham entendido, tenham gostado. Bons estudos a todos. Um abraço, até a próxima e tchau!